Olá, de novo, estamos de volta com o programa Amazônia Viva, trazendo informações do interesse da comunidade, tanto da comunidade amazônica. Nós estamos falando diretamente de Santarém, aqui na região do Tapajós, para todo o Brasil e para o mundo, abordando todos os temas de interesse da nossa sociedade. Só não acompanhe se você não quiser, tá? Porque aqui os temas são realmente bem abrangentes. Você quer ver um caso? Esse caso da votação polêmica do impeachment do ministro Alexandre de Moraes pelo Senado Federal. Que foi que o Rodrigo Pacheco fez, meu caro Moisés Livre? Bem, O que foi que ele fez? E eu já vou lhe responder agora. Ele simplesmente engavetou o pedido de impeachment feito pelo presidente Jair Bolsonaro. E tem um pedido anterior, que é do Cajuru, com 3 milhões, de assinaturas. Não é um Hum. pedido pessoal. Não. É um pedido é uma ação população. É uma ação pública que tem muito mais peso do que o de uma pessoa só. Então não me espere que esse Senado da República vá fazer qualquer coisa de interesse da sociedade, porque este Senado, esta atual composição do Senado, não vai fazer. Por que é que não vai fazer? Pelo menos 30 desses 81 senadores, pelo menos 30 desses 81 senadores têm rabo preso no Supremo. Tem um processo no Supremo. Responde um processo no Supremo. O próprio presidente, Rodrigo Pacheco, ele tem uma ação que é do real interesse do escritório de advocacia dele de Belo Horizonte. Uma ação de 8 bilhões de reais, daquele lamaçal do Brumadinho. Sim. É uma ação que defende os interesses dos empresários que não querem pagar a indenização de 8 bilhões para as famílias que tiveram mortos em Brumadinho. Então, o que é que vai acontecer? Jamais o seu Rodrigo Pacheco vai colocar uma ação contra nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. E Hélio, o que vem acontecendo aí, o que a gente está vendo com o Supremo, como a gente está falando assim no popular, é esticando a corda. Esticou que arrebentou. Exatamente. Há quem diga que já arrebentou essa corda. A meu ver, já arrebentou. A prova é que lembra que os governadores tentaram reunir, o Dória foi com um documento para os governadores assinarem contra o presidente, os governadores não quiseram assinar, o Dória se indispôs com a própria polícia, a polícia soltou uma nota dizendo que ela é uma polícia de Estado, não do governador, e aí a Associação dos Policiais, das Polícias Militares do Brasil, também soltou uma nota dizendo: se houver alguma ruptura, nós estamos debaixo da Constituição. O que a Constituição diz? Bombeiro militar e PM militar dos estados é força auxiliar das Forças Armadas. Está debaixo do comando das Forças Armadas. E uma coisa eu digo para ti, Hélio, no militarismo, os dois pilares são hierarquia e disciplina. Nenhum militar vai romper com esse preceito. Pode ser qualquer pessoa, mas não rompe o militarismo. É a hierarquia e a disciplina. Se a PM é a força auxiliar, é uma hierarquia. Eles não vão romper. Pois é, o que é que vai acontecer a partir do dia 7 de setembro, a partir das grandes manifestações que vão ocorrer por todo o Brasil? Eu não sei lhe dizer. Nós não sabemos exatamente fazer nenhuma previsão. Nós podemos analisar, né? A respeito do que vai acontecer a partir do 7 de setembro. O que a gente sabe, de fato, é aquilo que está sendo contado pelos manifestantes, pelas lideranças dos manifestantes que vão paralisar o Brasil. Os caminhoneiros, o pessoal do agronegócio, a população, um segmento dos militares, que já se decidiu que não vai deixar Brasília enquanto não houver uma mudança, sobretudo no Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. E as manifestações não é para que tire o ministro, mas é que para coloque em pauta, para que seja julgado os arroubos que eles têm cometido, as falhas que ele tem cometido. Ninguém vai chegar lá e pegar o juiz lá pelo colarinho e tirar de lá, não. Ele vai ter que ser julgado. O presidente vai invocar o artigo 142 da Constituição Federal? Eu também não sei lhe dizer, né? O que a gente sabe lhe dizer
é que... Já tem precedente. Já tem precedente para isso. Por quê? Porque Alexandre de Moraes desrespeitou o artigo 5º da Constituição Federal. Né? E aí nós estamos invocando... Várias vezes, né? E várias vezes. Por quê? Ele prendeu pessoas, Prendeu ele deputado, mandou suspender os sistemas de comunicação através das redes sociais, Twitter, Facebook. Ele mandou prender deputado, que continua preso, apesar de ter pago já a fiança de R$100 mil. Tirou a monetização dos canais de direita. E o grave é que agora o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, arrogou para si o direito, através do seu corregedor, que é um ministro desses qualquer, se arrogou no direito de tirar a monetização dos canais de YouTube, e a gente corre esse risco de também, se formos monetizados, termos a monetização retirada, a forma de ganho que os canais de YouTube têm para se manter funcionando. Então, há uma série de ilegalidades que precisam parar de acontecer no Brasil. E só quem pode invocar para si o direito de parar com isso é a população brasileira, através do artigo 1º da Constituição. Inclusive, Hélio, o presidente do Supremo Tribunal Militar já foi entrevistado, foram atrás dele, porque há essa possibilidade real de invocar o artigo 142. E o que ele falou? Eu vou seguir a Constituição. Se está escrito, a gente faz. Se não está, a gente não faz. O próprio ministro da Defesa, o ministro Braga, ele já disse numa das audiências que ele foi na Câmara Federal que eles vão respeitar a Constituição. Tá? E aquilo que estiver dentro da Constituição da República, aquilo será feito. Né? E o STF, minha gente, o que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal que foi além dos seus limites? O STF não está mais agindo como o fiscal da lei, aquele órgão que está ali para fiscalizar a boa aplicabilidade da Constituição da República. Ele está agindo como... não estão agindo como magistrados, mas como políticos. Sim, parcial, né? Completamente parciais. Parcial, muito completamente parciais. Por tudo isso é que é preciso que a gente faça o levante que nós estamos fazendo, agora no dia 7 de setembro, um levante pacífico como é da natureza dos brasileiros, de bem, né? Levante pacífico, onde vai a família com os filhos para a rua, as crianças também vão para a rua, para exigir que o Supremo cumpra com o que estabelece a Constituição da República. A gente, sobre essa questão das manifestações, aquela jornalista lá da CBN, que foi dizer que a gente tinha medo porque o pessoal da direita anda armado e você pode levar um tiro se você for de esquerda. Eu disse, o histórico das manifestações de direita não tem nada que desabone a manifestação de direita. Pelo contrário, a última manifestação que teve em Brasília, todo o lixo foi recolhido. Naquela manifestação que o agro fez, foi recolhido todo o lixo. Ninguém deixou sujo, ninguém deixa rastro, não é nada quebrado, não tem depredação de nenhum patrimônio público, mas a esquerda tenta fazer narrativas para que você fique com medo. Não vou sair. Para quê? Justamente para não dar as pessoas, para as famílias de bem não irem. Pois é, essa moça da CBN, que é mais uma extensão da Rede Globo de televisão, a CBN, ela trabalha à noite na CBN e ela saiu com uma narrativa maluca. Qual a narrativa maluca dessa maluca? Né? Ela disse que aqueles que não concordam com a manifestação do dia 7 de setembro, que não saem às ruas porque os bolsonaristas, vejam só o absurdo, que eu requeiro até a presença da Polícia Federal na casa dela para ela poder provar. Porque os bolsonaristas iriam armados com a intenção de matar quem fosse contra os interesses do bolsonarismo. Isso não é um absurdo, isso não é uma maluquice. Nunca se viu, como você mesmo falou, em nenhuma das manifestações realizadas até hoje
pelos bolsonaristas, nenhum ato de vandalismo, Sim. nenhum ato de depredação. Pelo contrário, o que se viu em outros atos realizados pela oposição foi depredação, foi quebra-quebra. Mas dos bolsonaristas, o que predomina é a bandeira verde e amarela. Sim, e eu não falo nem dos bolsonaristas. Eu falo do pessoal da direita. Da direita. Né? Nós conseguimos achar uma via no Bolsonaro, né? Como todo mundo fala, mas não é o melhor, porque ele é assim. Em 2018, eu votei no Bolsonaro justamente porque ele era desse jeito. Ele era duro nas suas palavras, mas ele falava a verdade. A gente tem que parar com esse negócio de estar tentando encobrir as coisas. Ah, não, é legal, não vou falar porque, olha, vai ofender. Não, não é questão de ofensa, você tem que falar a verdade. Né? Lembra daquele doa quem doer? Né? Tem que falar a verdade, não tem como, não tem outra conversa. Olha, o programa vai contar, o programa Amazônia Viva vai contar aqui, não é, Moisés, com a presença do general Paulo Roberto Correia de Assis, Sim. não é? O general Paulo Roberto foi vice-presidente do Clube Militar. Ele implantou a telemedicina na região amazônica. A gente está dando todo esse currículo dele para você saiba quem a gente está trazendo para conversar aqui na Amazônia Viva. E vamos abordar assuntos relacionados à Amazônia, porque foi onde ele viveu uma experiência de militar, de chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, portanto conhecedor da nossa região, das nossas riquezas. Então, vamos tentar puxar do general Paulo Roberto Correia de Assis tudo aquilo que ele sabe a respeito da Amazônia e até, quem sabe, aquilo que ele não gostaria de dizer. Sim. Sobre a presença de ONGs aqui, organizações não governamentais, que têm se infiltrado em órgãos públicos federais e estaduais, né, para atrapalhar o desenvolvimento da economia da nossa região. Né? E é bom que ele tenha conhecimento, Paulo Roberto Correia de Assis, o general, porque ele tendo esse conhecimento e sabendo que nós estamos propagando esse tipo de informação por um canal do YouTube, ele possa usar este argumento para levar até o presidente da República o que acontece na Amazônia. Né? E aqui em Santarém, como a gente falou ainda agora, Ed, existem pelo menos duas situações que as ONGs se meteram e que atrapalham o desenvolvimento. Um é a chegada do Ferrogrão, que o final ia ser aqui, que mudou o projeto, foi para Miritituba, e a outra é o Porto da Embrapes, né, que é aqui no Maicá. Que é o Porto do Maicá, né? Que as ONGs pegaram e transformaram todo mundo, uma boa parte, em quilombos, em quilombolas. Né? Eu falo com propriedade, porque a minha avó, a minha família, a família do meu pai, né, ela é ali do Arapemã. Sempre nós soube que o quilombo que tinha era na região do Arapemã, que é do outro lado do rio. Em frente a Santarém. Sim, em frente a Santarém, sempre foi lá. Ninguém nunca soube que no Maicá houvesse ou tenha tido nada relacionado a quilombola, né? ou a indígena. Nunca houve. Foi só o Porto querer se instalar, né, que trouxeram algumas famílias do outro lado, e eu tenho certeza que o prefeito, o Nélio Aguiar, ele foi enganado, porque ele parece que ele deu uma titulação para algumas famílias, né, e ele ter dado essa titulação trouxe o amparo legal, né, para esses quilombos, porque criaram uma associação, né, dentro. Eu nunca vi esse pessoal fazer uma associação para fazer um curso de corte e costura para os quilombos, para fazer um curso profissionalizante. Mas para quê? Para atrapalhar o empreendimento. Pois é, ou ele foi enganado ou ele se deixou enganar. Sim. Entendeu? O que é bem diferente. O sujeito, quando se deixa enganar, ele tem conhecimento de causa, mas prefere ficar calado, prefere a omissão, do que contestar o que está acontecendo, embora sabendo ser ilegal. Não, isso era tão fácil de resolver, é uma coisa tão simples de resolver. Um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, é suficiente para que esse porto saia. É só conversar com as famílias que se dizem quilombolas que existiam aí, que não tem. Eu acredito que não passa de 20 famílias que estão fazendo isso. Chega com as 20 famílias, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma casa aqui, casas para vocês, são 20 casas, a gente faz casas, a gente dá um curso profissionalizante para os filhos de vocês e emprega os filhos de vocês dentro da construção do porto.
Hélio, eu conheço o pessoal, empreendedores que estão com dinheiro, sabe, esperando a saída do porto para fazer um estacionamento para os caminhões. Um pessoal lá de Curitiba, que eu conheci, disse, olha, nós temos visão para Santarém. Nós queremos fazer toda a estrutura do estacionamento diretamente. Olha só o que tem. Restaurante, posto, a segurança, borracharia, estão tudo Esquenta a funciona dentro. economia, né? Gera emprego direto e Exato. indireto. Olha, são 5 mil caminhões que vão estar em Santarém. E eu vou lhe dizer outra coisa. Esse porto de Miritituba, lá em Itaituba, ele já não está suportando a quantidade de caminhões que chegam até ali no pico da safra, da colheita da safra da soja e do milho, porque o porto só tem capacidade para descarregar por dia 500 caminhões. Sim. Então, tem um estacionamento de um posto lá que ficam 2.000, 3.000 caminhões esperando pela oportunidade de descarregar, quando o porto de Maicá poderia estar sendo usado. Mas essa picaretagem criada pelas ONGs está impedindo que isso aconteça. Nós vamos desnudar tudo isso, vamos mostrar, desmascarar tudo isso. Inclusive, vamos saber o que eles estão fazendo lá em Oriximiná, dentro da aldeia do Zoé, porque lá tem diamante. Sim. Os caras não estão ali porque índio é bonitinho, não. Eles estão ali porque tem outros interesses. Exatamente. Não é? Vamos desnudar também essa situação de Jacareacanga. Você sabe quanto é que... Inclusive, Hélio, só para não esquecer, a gente vai trazer aí o antropólogo Eduardo Luz, né, que para mim hoje é o principal antropólogo de direita no Brasil. Foi aquele que defendeu a questão dos garimpeiros ali da Terra do Meio, Pé de Altamira, que foi preso, foi até detido pelo IBAMA, e tudo depois que ele foi detido, aqueles funcionários do IBAMA saíram de lá, foram porque estavam perseguidos. Não, estavam perseguindo a população. E, como eu falo assim, só para a gente entender sobre aquela questão da Terra do Meio, lá, que é o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Uns antropólogos, um pessoal, viram vultos. Olha o que diz o processo de lá da Pitereua. Viram vultos de índios, viram vultos, e lá eles imaginaram que tinham índios. E o que acontece? Todas as 600 famílias estão sendo obrigadas a sair da terra lá, a Pitereua, porque uns antropólogos de esquerda viram uns vultos. Pois aí o problema é o seguinte, o IBAMA, com auxílio da Polícia Militar, com auxílio da Polícia Federal, continua queimando máquinas de garimpeiros nas regiões de garimpos aqui do Tapajós. Sim. O que é um crime. E mais, esses garimpeiros, que tradicionalmente já estão na região há cerca de 300 anos, sempre explorando e vivendo do garimpo, são tratados hoje como marginais, né? Desde a Constituição de 1988, não houve nenhum político neste país que quisesse legalizar, regulamentar a lei que permitiu a exploração do garimpo em terras indígenas ou não. Houve até no Ministério Público Federal quem quisesse proibir, veja que absurdo, quem quisesse proibir a exploração do ouro em Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso, né? Eu vou lhe dizer, Jacareacanga, só para citar Jacareacanga, 95% da economia do município de Jacareacanga gira em torno da garimpagem. Em que situação essa gente ia viver? Ia ficar, se não houvesse bom senso do juiz em entender que aquilo era uma solicitação absurda. E mais, doutor, nós estamos querendo a emancipação política e territorial do estado do Tapajós. Sabe por quê? Um dos motivos? Porque isso aqui é uma terra rica. Isso daqui é uma terra que tem minério. Nós estamos andando sobre minério. E mais, nos últimos 5 anos, meu patrão, o estado do Pará conseguiu arrecadar 28 toneladas de ouro. Sim. Em 5 anos, 28 toneladas de ouro. Você sabe de onde saíram 27 toneladas de ouro? Do Tapajós. Do Tapajós.
Me disse o governador Helder, algum dia vai querer a emancipação territorial e política do estado do Tapajós? Jamais. Se nós não tivermos aqui políticos eleitos que morem e vivam em nossa região. Eu sei que em Oriximiná tem, não é, agora, deputado? E agora, olha só a seguinte situação. A pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham mesmo que o garimpo vai acabar? Não vai. São 80 mil garimpeiros na região. Isso que a gente sabe. Porque todo dia está chegando gente na região. Esse conflito, meu caro Moisés Lívio, ele vai continuar indefinidamente enquanto os políticos não levantarem a bunda da cadeira, aí no Congresso Nacional, aí nos seus gabinetes confortáveis de Brasília e regulamentarem a lei. E não legislarem em favor do povo. Exatamente. Porque a gente sabe que o ouro retirado... Olha, a gente sabe, tem uma empresa aí, que é uma empresa que vende o ouro da Amazônia, que vem no Tapajós, que é uma empresa de Boa Vista, tá? Lá em Roraima, que não produz 1 grama de ouro, mas é a empresa que mais vende o ouro da Amazônia. É de uma filha de um ex-senador. Agora, uma empresa que está lá em Boa Vista, que vende se não me engano, ela vende 80% do ouro da Amazônia. Se lá em Boa Vista não produz 1 grama de ouro. Pois é. Aí Hélio, a gente vê que a política ela está metida no meio porque há um interesse político de não legalizar isso. Agora, tu imagina, Hélio, o quanto o Brasil está perdendo de imposto, quanto a nossa região poderia estar crescendo aqui, se esse imposto ficasse aqui, o imposto do ouro, né? Ficasse nas cidades, como é que a gente não estaria o desenvolvimento da nossa região? E outra coisa, deixa eu te falar outra coisa sobre a FUNAI. Eu não vi a presença do presidente da FUNAI nessa conflagração, nesse conflito de Jacareacanga. Eu não vi a presença da FUNAI, do presidente da FUNAI. Como é o nome desse cara? Marcelo Xavier. Marcelo Xavier, que até já me processou, tentou me processar. Falam mal de... inclusive, fala mal de Deus e o mundo. Inclusive, só para lembrar aí, eu tenho o áudio do presidente da FUNAI falando mal de mim para o presidente e para o vice da Associação Indígena do Pará. Por quê? O problema, Hélio, no governo Bolsonaro, eu acredito que o presidente não saiba, é você saber demais. Se você sabe muito, você é tirado, você é lançado para fora. Né? Eu sei que eu me tornei pessoa não grata na FUNAI por falar das coisas. Pois aí o presidente da República tem que tomar conhecimento de que existem presidentes, dirigentes da FUNAI aqui na nossa região. O coordenador do Tapajós. Existem coordenadores do setor de saúde indígena do Pará todo. Desde a época do PT. E os caras estão aí. Rindo. O presidente não tem conhecimento disso, não? Cadê, inclusive, os camaradas que cuidam da fiscalização desse negócio? Inclusive, eu vou falar porque eu fui lá. Eu fui lá com o secretário nacional de saúde indígena, Coronel Robson, conversar. Fui em Brasília. Até nos encontramos na casa do deputado Éder Mauro. Conversar. Não conhecia, ele tinha acabado de assumir. Depois eu fui entender, Hélio, por que essa situação não foi mudada. O cara era o chefe de gabinete do Mandetta. Ele é da época do Mandetta. Ele é esse coronel que está na saúde indígena hoje, era o chefe de gabinete do ex-ministro Mandetta, aquele mesmo, que avacalhou com o governo Bolsonaro, fez o maior impropério lá dentro do governo. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. O Mandetta saiu, se não me engano, foi na sexta-feira, foi exonerado. Na segunda-feira, o Mandetta tirou a Índia, a Silvia Nobre, tirou e colocou no lugar dela o seu chefe de gabinete, que está lá até hoje. Agora, Hélio, tu tem noção de quanto é o orçamento da saúde indígena? Quanto é? 1,8 bilhão de reais. Por isso que o cara está lá. Bem, tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro.
né? Então, olha, eu tentei falar várias vezes, mostrar as situações que acontecem aqui na região. Várias vezes. Ninguém ouve. Uma das coisas, Hélio, que a gente resolveu fazer esse podcast é porque a gente já tentou demais. Nós nunca conseguimos chegar no presidente. Por quê? Porque é uma blindagem muito grande sobre ele e a população na região aqui sofrendo. E eu digo para vocês aí, se alguém do governo for andar na região do garimpo, eu digo mesmo, 80%, 90% dos índios, de todo mundo, ela é de esquerda. Por quê? Porque não tem ninguém de direita lá falando que o presidente Bolsonaro é bom. E eu digo, até hoje, tem gente lá no meio do mato achando que o governo ainda é do PT. Entendeu? Tem gente que ainda acha que o presidente é o Lula lá naquela região lá. É uma região, velho, você sabe muito bem, você sai de Santarém ou de carro, ou de barco, ou de avião, mas se você for de barco, você viaja uma noite até Itaituba, de Itaituba você pega um carro, viaja mais praticamente o dia inteiro até Jacareacanga, de Jacareacanga você vai entrar numa tribo indígena ou num garimpo, você vai viajar mais um dia. Então são 3 dias para você chegar no garimpo. As informações já chegam distorcidas aqui ou daqui em Brasília, imagine lá no meio do mar. Onde a informação chega com mais dificuldade. Além do general Paulo Roberto Correia de Assis, que a gente vai trazer no programa Amazônia Viva, nós vamos trazer também o deputado federal Éder Mauro. Sabe por que a gente vai trazer o Éder Mauro? Porque o Éder Mauro é um deputado combativo, né? Sim. Ele é delegado e deputado federal e tem combatido sistematicamente a corrupção no governo do Estado. Recentemente, um dos picaretas que fazem parte da quadrilha que assaltou o Estado em 1 bilhão e 200 milhões, o tal do Nicolas Gordo, estava preso pela Polícia Federal. Mas ele não passou uma semana preso, foi solto. O cara comprou fazenda, avião, carros de luxo, está solto, gozando do dinheiro da Covid, que acabou ceifando a vida de milhares de pessoas. Ele estava curtindo com dinheiro que poderia ter salvado a vida de muita gente. Em Santarém, que é de onde a gente está fazendo o programa, por exemplo, essas OS... Uma delas aqui, o médico foi preso porque estava envolvido na picaretagem. O dono da UES estava envolvido, o diretor envolvido tanto no hospital municipal quanto no hospital de campanha. Ainda bem que o processo se tornou federal, é a Polícia Federal que está investigando, porque se dependesse do governador Helder, este processo ficaria na mão da Polícia Civil, né? E jamais chegariam onde chegaram em relação às operações que estavam acontecendo. Mas ainda bem que a gente tem pessoas como o deputado Éder Mauro, né, que brigam, que falam, que não tem medo de falar. Nós estamos aqui se expondo também, mostrando a nossa cara, porque ou a gente trabalha para que isso se desenvolva, ou então a gente vai morrer na praia. Mais uma vez, né? Eu sempre falo, a nossa região aqui é uma região, até o presidente fala. Eu acho que o presidente fala daqui, nós moramos em cima da riqueza, mas nós somos a região mais pobre do Brasil. Você acha que o Nordeste é pobre porque você não entrou no meio da Amazônia. A gente que sabe, o pessoal que mora aqui na região de Planalto, onde não tem água, ou na região de Várzea, você sabe, a gente sabe, Hélio, aquela região de Várzea lá que fica 6 meses embaixo d'água e 6 meses no seco. É verdade. Como é o nome do senador que vem candidato ao governo do Estado? Zequinha Marinho. Zequinha Marinho, é outro que nós vamos trazer no programa Amazônia Viva, viu, Zequinha? A gente quer saber por que é que você não apoia a emancipação política e territorial do Estado do Tapajós. Que motivos você tem para não apoiar? Então, você vai precisar dos votos daqui dessa região, meu patrão, não é? Com certeza. Éder Mauro também é candidato à reeleição, a deputado federal. Então, nós vamos apertar esses dois contra a parede, porque nós defendemos o interesse da Amazônia e, de forma mais específica, os interesses do Tapajós. Exatamente. Não é? Não, e quando chegar perto da eleição, a gente já vai começar a fazer aqui, né? Nós vamos incentivar a votação em candidatos da região.
Pois é. Outra coisa, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, o senhor está convocado e convidado para estar aqui presente conosco discutindo a problemática do agronegócio da nossa região. Por que é que este porto não sai? Exatamente. Até onde o senhor pode contribuir para que o porto do Maicá ele possa operar e comece a fazer o escoamento dos grãos que vem lá de Sinop, Sim. do Mato Grosso, do Nortão do Mato Grosso, e não apenas para Miritituba, mas para cá, para Santarém. Eu conversei com o senhor Pedro Riva, que é o principal investidor do porto. E ele? Ele me falou que estava muito frustrado, porque o poder público em Santarém não tem ajudado. Não funciona. Porque ele já gastou 27 milhões de reais no desenvolvimento do porto, com compra de terreno, com a limpeza, tudo. O porto, a instalação do que falta do porto, acho que não leva mais de um ano. É verdade. Em um ano, o porto está praticamente montada. O porto, em um ano, agora você vai embargar uma obra em que está praticamente pronta? Não tem sentido. Não tem sentido. É a infiltração das ONGs. A infiltração das ONGs em todos os poderes constituídos e que funcionam dentro de Santarém, tanto sejam federais ou estaduais. Elas estão infiltradas. A gente precisa mostrar isso para você. Sim, Quem está empacando o nosso desenvolvimento do agronegócio, porque este é o caminho, não tem outro, são as organizações não governamentais. Algumas funcionam até debaixo de árvore lá em Alter do Chão. Sim. Não, e pior não é isso, velho. O pior foi quando o PT, o Lula entrou no tratado da OIT, né, para aquela Convenção 69 que trata da autodeclaração, que muita gente se autodeclarou indígena, cara. Né? Eu conversei com um antropólogo, com o Eduardo Luz, contando sobre aquela questão dos Munduruku do Planalto, né, que estão tentando tomar aquela Cachoeira da Cavada lá, do dono da Cachoeira da Cavada. Ele, como antropólogo, foi investigar. O cacique é filho de um paraibano, cara. A gente ri, mas a coisa é séria, tá bom? Entendeu? Isso tem que ser enfrentado de Sim, frente. Com certeza. Essa malandragem, ela tem que ser descartada na medida da possibilidade. Essa malandragem que fizeram aqui, inclusive, foi a mesma malandragem que fizeram lá na Itaipu Nacional. Pegaram as pessoas do Paraguai, trouxeram para o Brasil e disseram que era índio. E tentaram tomar as terras da Itaipu Nacional. Inclusive, o Eduardo Luz foi um dos caras que defendeu a Itaipu Nacional e ganharam a causa. O Eduardo é bem contestador e a gente gosta de conversar com ele porque ele é um sujeito bem informado. Sim. Né? Olha, Zé Trovão, vai para a rua, meu irmão. Nós vamos junto contigo para a rua, não vamos para Brasília. Mas daqui de Santarém, onde nós estamos fazendo o programa Amazônia Viva, tu tem uma certeza, estaremos de corpo e alma apoiando o movimento que visa a emancipação do país pela segunda vez, a nossa segunda independência, sim, na verdade. Sim. Né? É aquela situação, velho. A gente começou errado. Né? Quando só fala, começou errado. Outro dia eu estava estudando, lendo sobre a questão no Brasil, né? E eu vi, eu não recordo quem foi que escreveu, mas falou, cara, no início das diretas, a corrupção começou lá. O Sarney não era para ser presidente. Porque o vice-presidente só pode assumir quando o presidente é empossado, se ele morre no meio do mandato. O Tancredo Neves, ele não foi empossado, ele não assumiu. Foi uma jogada política tão grande que o Sarney chamou os congressistas, é o seguinte, ó, porque a Constituição que ia vir depois ia ser feita pelos juristas. Como é que eu vou fazer uma Constituição, velho? Eu sou político. Um político do agronegócio, nada, mas ele não tem como entender de legislação. Né? A história diz que o Sarney chamou o pessoal aí, os líderes de partido, de seguinte: vocês me colocarem, me mantiverem na presidência da República, nós vamos escrever a Constituição baseado no que a gente quer. Pois é, Aí o que aconteceu?
O político com 2 mandatos é aposentado. O senador com 8 anos é aposentado. O governador é aposentado. Então, quer dizer, nós, população, no meu trabalho, né, eu achava, velho, que eu já ia me aposentar daqui a 6 anos. Mas veio a nova Previdência, aumentou mais 8. Então, eu ainda tenho 14 anos para trabalhar. Eu achava que só tinha 6. Agora tem mais 14. Aí vem um cara desse, que se elege com o nosso voto, com o meu voto, com o voto do trabalhador, que agora aumentou para 60 anos. O cara tem que se aposentar por 60 anos. Se o cara entra com 2 mandatos, com 8 anos ele está aposentado. É muito fácil, cara. É muito fácil você fazer uma legislação para você. Pois é, eles fizeram uma constituição para atender os interesses Sim. Dos políticos de esquerda. A nossa sorte, lá na Constituição foram alguns juristas. Inclusive, a gente tem que levantar a mão por um jurista paraense, que era deputado, que está nos anais da história, que é o Gerson Pérez. Uhum. O Ives Gandra, eu li o artigo do Ives Gandra e disse com quem ele estava quando eles escreveram o artigo 142. Estava o Ives Gandra, o Gerson Pérez, alguns 2 ou 4 parlamentares, para quê? E agora, nós amarramos tudo, e quem vai atrás desses outros se eles fizerem besteira? Gerson Pérez deixou uma frase memorável, faleceu ano passado, se eu não me engano, né? Deixou uma frase memorável que ele já tinha visto de tudo na política, né? Uhum. Menos boi voar, né? Então, hoje o boi está voando na política, né? Não, e na política é uma piada, mas é o que reflete a política, né? Dizem que em todo hospital, né, no Brasil, dos municípios, eles consomem 100 litros de leite por dia, Hélio. Só que é de uma vaca que é desenhada no refeitório. Ah, é? Entendeu? Quer dizer, a vaca tá lá. Os 100 litros é cobrado. Pois é, tem tanta bandalheira nesse como país. Eu te falo assim, tem a vaca e o leite é cobrado. Pois é, tem muita bandalheira nesse país. Nesse meio que você precisa tomar conhecimento. Você fica na tua atividade profissional e tem toda a razão, tem que ganhar o teu dinheiro, sustentar a tua família, ir para a rua, vender o teu churrasquinho, vender a tua pipoca, enfim, trabalhar na tua atividade profissional. Nem sempre você tem tempo de estar acompanhando a política como nós temos. Inclusive, né? Hélio, eu quero aqui pedir para você que é empresário de direita, você que é do agronegócio, você que é do comércio, você que quer nos ajudar nesse podcast, né, para a gente continuar no ar. A gente não é monetizado e a gente crê. Botando o celular aí para vamos botar o celular aí embaixo para vocês entrarem em contato com a gente. Tá? Nós queremos que esse programa continue. Nós vamos fazer isso. Ele é feito para você de direita. Se você é de esquerda, não assista, porque você vai passar mal. Tá? Nosso programa aqui é um programa totalmente de direita. Um programa voltado para a pátria, para a família e para Deus. Esse é o nosso tripé. Esse é o nosso tripé. Então, se você, como eu falei, se você é de esquerda, desligue, né, a internet. Ou não ligue. Não ligue. Não ligue. Mas se você é de direita, se você é empresário, se você quer nos ajudar, isso aqui tem um custo, né? Nós estamos aqui trabalhando para levar a melhor informação e principalmente para nossa região é esclarecer. Uhum. É mostrar o que está acontecendo. Esse é o objetivo, porque hoje a internet está espalhada em todos os cantos da Amazônia. Então, se a gente puder usar esse instrumento que a gente está usando aqui do nosso querido Nelson ali, para levar esse tipo de informação para as pessoas que moram nos rincões da Amazônia, eu acho que é uma forma que a gente tem de contribuir para o conhecimento, porque o conhecimento é tudo. Tá? Se a pessoa não tem conhecimento, ela está desinformada. E sem informação, você não segue adiante. Isso. Inclusive, né, a gente já convidou, provavelmente o Márcio Cesarotto vai estar aqui com a gente, que ele é o presidente da Cooper Amazon, né, da cooperativa de produtores, né, daqui da região. Né, ele é um produtor de soja, ele tem militado muito na questão da criação do Aliança pelo Brasil. Né, ele vai estar aqui, a gente já conversou com ele,
para trazer ele aqui, para a gente ter uma conversa com ele sobre a questão da produção aqui na nossa região, né, sobre a questão também, a questão política, porque ele é muito, né, envolvido nessa questão. Né? Nós vamos trazer também outras pessoas da região. Né? Eu quero trazer as pessoas, os produtores que estão com as terras, tá? Que estão pretendendo as terras, que esses falsos índios estão pretendendo as terras deles, terras produtivas, terras com documento, e as ONGs criaram os falsos indígenas para tomar a terra dos produtores. E aí outra coisa, só para a gente encerrar aqui o programa, tá bom? O Supremo Tribunal Federal está votando nos próximos dias o marco regulador. O marco temporal. O que é o marco temporal? O marco temporal, na Constituição de 88, ficou definido que aquelas terras antes da Constituição de outubro de 88, né, que foram pedidas a demarcação. Aquilo ali era propriedade dos índios, tá? Não é propriedade, ela ia ser estudada para ver se tinha direito. Sim, mas aí ficou desse jeito a situação. Sim. Agora, o Supremo está votando uma mudança nessa situação toda que pode comprometer o agronegócio. Não, compromete tudo, não é só agronegócio. A gente acha que o marco temporal ele vai mexer só com a questão indígena, com a questão da produção. Não, é muita coisa. Ó, vou dar só um exemplo aqui de Alter do Chão. Se o marco temporal acontecer, pode ser que todo mundo tenha que sair Alter do Chão, porque aquilo vira aldeia de exatamente. Índios, né? Vai ter que ser desocupado. Assim como é desocupado uma terra produtiva, vai ter que ser desocupado as outras coisas. Mas eu estou falando do agronegócio porque o agronegócio é o grande negócio do Brasil. Para a esquerda é o grande vilão, né? Porque e se isso for aprovado, se esse crime for cometido, é mais um crime do STF, se ele for cometido, terras mais ou menos do tamanho da região sul do Brasil, tá, estarão comprometidas para a produção da agricultura. Sim. Né? Não, e Hélio, isso a gente vai fazer um programa. Eu sempre falo, as ONGs, a esquerda, ela é muito articulada. Por quê? Desculpa aí, meus queridos, mas vocês não fazem nada, então vocês têm tempo de pensar. Né? A gente de direita, a gente trabalha, a gente soa, a gente tem nossas empresas, tem nossas plantações, tem toda uma estrutura para cuidar para um cara desse vir e querer tomar. Mas sabe por que a esquerda é bem articulada? Eu vou te dizer agora por quê. Porque conta com o apoio do judiciário. Sim, muito do judiciário. Quase todo o judiciário está indicado aí pelo governo do PT, que passou mais de 13 anos no poder. Sim. Todos os ministros do Supremo, todos os ministros do STJ, quase todos os ministros do TSE, quase todos os ministros do Tribunal de Contas da União, quase todos os ministros dos tribunais regionais, são indicações do Partido dos Trabalhadores. Sim. Então, eles infiltraram, sabe, um monte de gente para legislar para eles. Para trabalhar para eles. Sim. Por isso a dificuldade que o presidente da República está encontrando em governar para o Brasil. Sim, mas a nossa função aqui também é justamente informar isso e fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo. É uma questão de conscientização. De uma forma regional, sim. Né? Então, é por isso que há necessidade absoluta e urgente das pessoas tomarem essa consciência de irem para a rua no dia 7 de setembro. Sim. Tá bom? A população, de um modo geral, que não aceita esse tipo de coisa, vá para a rua, né? Vá levando a tua família, porque a manifestação vai ser pacífica. Embora a esquerda diga o contrário, a manifestação vai ser uma manifestação da população querendo mudança, cansada que está desses atos ilegais que vêm sendo tomados dentro daquele que deveria ser o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Então vá para a rua no dia 7 de setembro. Nós estamos convidando você para ir para a rua, porque nós vamos estar lá. Sim, nós vamos estar lá.